Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, ainda sobre âncora fiscal, quais elementos afetam a dinâmica da dívida pública, hein? Então, quando a gente olha essa questão da dívida, essa relação dívida pública-PIB, ela é de suma importância para o país, porque está relacionada à saúde financeira, à saúde econômica do governo, capacidade de pagamento e, consequentemente, da própria economia. Claro que tem outros elementos que são importantes, mas, sem sombra de dúvida, a relação dívida-PIB e a trajetória, elas são fundamentais para você pensar na saúde econômica, que a gente chama de fundamentos econômicos. Quando a gente pensa nos elementos, a gente pode pensar basicamente na própria dívida. Quanto maior a dívida pública, dado juros, por exemplo, maior vai ser o pagamento de juros. Então isso afeta a dinâmica da dívida, como ela vai se comportar ao longo do tempo. O próprio juros, quanto mais alto os juros dado uma dívida, maior vai ser o pagamento também de juros. Então isso também afeta essa dinâmica. E o próprio PIB. Quando a gente olha assim o PIB, a gente olha muito a relação dívida-PIB porque essa capacidade de pagamento do governo. Por isso que a gente pondera em relação ao PIB. Então o próprio PIB, quando ele cresce mais, permite com que se tenha uma trajetória melhor dessa relação. Se o PIB cresce a 5% ao ano, a dívida pode crescer 5% ao ano, que aí você vai ter uma relação estável. Esses elementos são importantes para se levar em conta quando se olha essa dinâmica. Professor Nakabashi, quais elementos uma boa âncora fiscal deve conter, hein? Uma boa âncora fiscal tem que olhar esses elementos. Tem que olhar qual que é a relação dívida-PIB, qual que é uma relação adequada. 70% do PIB deveria ser a dívida pública, deveria ser 60%. Então tem que se pensar em qual que é essa relação hoje, onde gostaria-se de se chegar, uma relação que seja considerada saudável. Tem que se olhar o próprio juros, o crescimento do PIB e a relação entre essas variáveis. Se a dívida está muito alta em relação ao PIB, é desejável que se tenha uma redução, e para isso vai se criar superávites primários, que é aquele superávit onde as receitas do governo, das três esferas do governo, são maiores que os gastos, sem contar o pagamento de juros. Esse seria o superávit primário. Qual que é o superávit primário que vai fazer com que a minha relação dívida-PIB se reduza até chegar naquela que eu desejo? E um horizonte de tempo, tem que ter um horizonte de tempo, 10 anos, 15 anos. E considerar que existe uma interação entre essas variáveis. Por isso que é importante ter uma âncora fiscal, que seja crível, que seja estável e que leve a uma trajetória sustentável dessa relação dívida-PIB. Então, um exemplo. Quando a gente pensa numa trajetória que é crível, as pessoas, os agentes econômicos, eles falam, o governo ele vai conseguir cumprir com as suas obrigações. Então, isso vai exigir uma taxa de juros mais baixa, por essa questão do risco, e por uma questão também, quando o governo ele tem um superávit maior, significa o quê? Que ele está utilizando menos poupança pública. Então tem mais recursos, o que a gente chama de fundos de empréstimos ofertados no mercado. Isso também tende a reduzir os juros. E isso favorece investimento. Investimento vai favorecer o crescimento da economia. Então, quando se tem uma trajetória, uma âncora fiscal que faça sentido, que leve a uma trajetória estável, pode levar a uma queda dos juros e um crescimento da economia que vai facilitar o trabalho do governo em deixar essa trajetória sustentável. Então tem que se levar em conta a interação entre essas variáveis, com foco no gasto. Quando você tem uma meta ali de um tal superávit primário, o foco tem que ser no gasto. É claro que em alguns momentos vai ter que ter aumento de receita, quando a necessidade de superávit for maior do que se consegue pelo controle dos gastos, mas o foco tem que ser nos gastos, porque a carga tributária no Brasil já é alta e isso prejudica aumentar ainda mais receita de tributos, aumentar mais a carga tributária para aumentar a receita e com isso obter um superávit primário. Nesse desenho da âncora fiscal, esses elementos têm que ser olhados com bastante cuidado. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Foi com
convidada para fazer parte do comitê organizador do 3º Encontro Internacional sobre Edição do Genoma Humano, que ocorreu no Chris Institute em Londres. Logo na entrada do prédio, ativistas contra a tecnologia para editar genes distribuíam panfletos dizendo "Stop the Designers Babies", parem os desenhadores de bebês, que no caso éramos nós, os cientistas. Foram 3 dias de discussões intensas intercalando apresentações científicas que mostravam os avanços da tecnologia em algumas doenças genéticas e depoimentos de pacientes. Um momento emocionante foi o relato de uma moça afetada por anemia falciforme e que se beneficiou do tratamento pela técnica CRISPR de edição de genes. Contou que tinha dores intensas durante toda a infância e depois do tratamento está tendo uma nova vida. Professora, como é realizado o tratamento de anemia falciforme ou outras doenças hematológicas como a hemofilia? A tecnologia usada no momento é a que chamamos de ex vivo, isto é, as células da medula óssea onde são produzidas as hemácias são retiradas, a mutação é corrigida no laboratório com a técnica de CRISPR e as células editadas são reinjetadas no paciente. No final do evento, o comitê elaborou um documento que reflete a posição da Royal Society e de várias academias científicas ao redor do mundo. O documento pode ser acessado no site da Royal Society. Quais foram as conclusões principais do documento? Uma conclusão importante é que a edição gênica em embriões continua inaceitável. Não há ainda domínio suficiente sobre a eficiência e segurança na modificação de genes na fase embrionária. Existe um risco enorme de, ao tentar editar-se um gene responsável por uma doença genética, alterar outros genes ao acaso, cujas consequências são imprevisíveis, e de transmitir essas alterações para as próximas gerações. Várias questões éticas foram levantadas pelo público presente. Vão ser criados super-humanos? A edição do genoma vai melhorar nossas mentes e corpos? Parece inaceitável. Mas se essa tecnologia fosse usada para melhorar a adaptação dos nossos corpos às mudanças climáticas, por exemplo, termos menos necessidade de água e aguentarmos temperaturas mais quentes ou mais frias, ou editar genes que promovam um envelhecimento saudável? Outra questão ética é se devemos usar a tecnologia de edição gênica em embriões para condições que podem ser resolvidas por outros métodos? Essa pergunta nos remete novamente ao escândalo do pesquisador He Jiankui, que editou o gene CCR5 de 2 embriões do sexo feminino para torná-las resistentes ao HIV. Sabemos que há outros métodos para tratar HIV e, infelizmente, não temos informações sobre essas gêmeas que devem agora estar com 5 ou 6 anos. Estão se desenvolvendo normalmente? Algum outro gene foi alterado ao acaso? Por outro lado, eu defendo e defendi no encontro internacional que para doenças letais como a distrofia de Duchenne, para a qual não há tratamento, a edição gênica em embriões portadores da mutação, óbvio, quando tivermos segurança em relação ao método CRISPR, seria muito importante. Não seria melhor corrigir a mutação ao invés de descartar os embriões portadores do gene defeituoso? Como tornar essa tecnologia mais acessível? Uma outra discussão relevante foi o custo altíssimo para tratar cada paciente. Varia de $1 milhão para anemia falciforme até 3,5 milhões para hemofilia. Na minha opinião, é mais cruel dizer a um paciente que é um tratamento possível, mas não é acessível, do que dizer que não há tratamento. Temos que mudar essa realidade. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Maiana Zatz. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, esta semana uma professora de 71 anos foi assassinada em uma escola estadual aqui próximo da USP, em São Paulo, por um adolescente, um menino de 13 anos. O que dizer sobre isso, hein, professor? Esse assassinato na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, é muito chocante. Eu, como professor, me sinto particularmente afetado, porque, afinal de contas, é uma colega de 71 anos, uma senhora que poderia já estar aposentada, se não tivesse sido a reforma da Previdência, que ampliou a data da compulsória, nem poderia estar dando aula. Mas o que mais choca é o fato de que chegamos a um ponto
em que professores não são mais respeitados. Esse é um ponto muito grave na categoria do professor. Os professores eram figuras socialmente respeitadas. Na cidade do interior costumava haver a casa do juiz, a casa do delegado, a casa da professora. Era uma das poucas profissões em que mulheres solteiras ou mesmo casadas, mas podiam ter sua própria carreira e construir uma vida com respeito e com salário. Com a ditadura, essa situação modificou-se inteiramente, quer dizer, elas perderam tanto o salário quanto em termos de status, e um dos efeitos disso, que a gente acaba deplorando, que acaba acontecendo, é também o nível de violência na escola. Todos já viram vídeos de professores sendo agredidos, professoras sendo agredidas, porque ainda é uma profissão maioritariamente feminina, e isso é muito chocante. Agora, o que podemos fazer com isso? Mais repressão? Não é o caso, porque um menino de 13 anos, inclusive, é penalmente irresponsável. Quer dizer, não está numa faixa em que a pessoa já esteja formada o bastante para enfrentar as consequências dos seus atos. Considera-se que dependem dos pais. Então, qual está sendo o problema que está levando nas escolas a uma violência? Eu lembro o massacre do Realengo, em que um garoto entrou na escola em que tinha estudado, no Rio de Janeiro, matou várias pessoas. Esse é um caso que era muito raro no Brasil, praticamente não existia, embora seja frequente nos Estados Unidos. Nós precisamos entender quais são as causas disso, tentar mexer nas causas. Quer dizer, o que leva crianças ou adolescentes a terem uma dor mental, um problema psicológico tão grande que começam até mesmo a matar as pessoas que em princípio estão cuidando deles. No caso, um professor é uma pessoa que cuida. Então, é preciso levar isso em conta, é preciso pensar o que fazer com isso. Professor Giannini, o que poderia ser feito num caso desses? Existe alguma proposta nesse sentido? Eu penso que, antes de mais nada, nós devemos fazer uma investigação importante sobre a saúde mental na educação. Saúde mental é um problema sério que eu vi na outra ponta da educação, na pós-graduação. Quantos colegas, quantos alunos, sobretudo orientandos, alunos de mestrado, doutorado, enfrentam problemas porque não suportam o nível de exigência ou ficam muito nervosos com a situação de terem que fazer um texto próprio, um trabalho próprio, original, e com dificuldade de aguentar nisso. Às vezes, alguns dos mais brilhantes alunos da pós-graduação se defrontam com esse problema. Então, se nós temos nas crianças e adolescentes o risco da violência, até mesmo da violência letal, por causa de algum desequilíbrio mental, nós precisamos levar em conta que na pós-graduação, embora, felizmente, atos de violência cometidos pelos mestrandos e doutorandos que eu saiba sejam raríssimos, mas o sofrimento introjetado é grande. Então eu penso que a universidade, o ensino superior, assim como também a rede de educação, devem levar mais em conta a questão da saúde mental na educação. Não no sentido de atenuar a pressão ou a exigência, mas no sentido de escutar as dores, os sofrimentos que pode haver, que podem ser grandes e causados por questões muito diferentes no ensino fundamental, onde houve esse lamentável assassinato, ou no ensino superior e mesmo na pós-graduação, onde os problemas são de outra forma. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Renato Giannini Ribeiro. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Ciência e Esporte, por Bruno Bedo. Olá, professor. A utilização dos smartwatches é confiável? Olá a todos, ouvintes da Rádio USP. Hoje conversaremos sobre algo que tem se tornado cada vez mais comum no nosso dia a dia. Basta irmos a um clube ou uma academia, ou apenas andarmos na rua e observarmos as pessoas ao nosso redor, a gente começa a encontrar o grande número de pessoas utilizando smartwatches, ou seja, aqueles relógios que oferecem, dentre as suas características, informações sobre caloria, frequência cardíaca, qualidade do sono, e a gente começa a refletir se essas informações fornecidas são realmente coerentes com o real, se elas são acuradas, e além disso, como que isso pode nos ajudar no dia a dia.
É importante a gente pensar, né, que a utilização desses relógios é algo benéfico para o nosso dia a dia, para a gente ter algumas informações literalmente na nossa mão, mas quando a gente começa a pensar num rigor metodológico, em como essas informações são calculadas, essas variáveis, né, chegam para você, é legal a gente pensar se elas devem ou não ser levadas em consideração. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford comparou diferentes marcas de relógio, e aqui eu não estou para falar se uma é melhor que a outra, quais são as diferenças, mas sim na utilização dessas ferramentas e como elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Eles compararam, né, como eu disse, diferentes marcas em diferentes contextos, por exemplo, dentro de um ambiente laboratorial, numa caminhada, num ciclismo e também na corrida em baixa e alta intensidade. E eles compararam duas variáveis muito interessantes, né? A frequência cardíaca, a primeira, e a segunda, o consumo, né? O gasto energético, o número total de calorias gastas durante aquela atividade. E o que eles encontraram foi muito interessante. Quando a gente começa a olhar primeiro só para a frequência cardíaca, os relógios eles encontraram uma faixa, estiveram, né, numa faixa de erro aceitável até 5%, ou seja, para a frequência cardíaca é legal você utilizar esses relógios, dá para você levar em consideração os valores encontrados. Contudo, quando a gente olha para o gasto energético, ou seja, o número total de calorias que foi gasto durante aquela atividade, a gente teve erro de até 20% a 80%, né? Qual que foi a conclusão desse estudo? A maior parte dos dispositivos medem sim adequadamente a frequência cardíaca em atividades laboratoriais, mas estimam muito mal o gasto energético. Então a gente precisa ter muita cautela no uso dessas medidas de gasto energético durante o exercício físico. Então, quais os fatores que afetam os valores encontrados nos smartwatches? Quando começamos a refletir sobre fatores que possivelmente afetam os valores encontrados nos smartwatches, isso não significa que smartwatch A ou B é melhor, ou que grupo A ou B tem melhor ou pior dado, não é isso. É apenas que alguns fatores, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, podem sim afetar na assertividade dos dados. Quando a gente pensa primeiro nas variáveis intrínsecas, né, que são aquelas relacionadas ao indivíduo que está utilizando o relógio, a gente pode pensar, por exemplo, né, destacar os fatores como sexo, índice de massa corporal, o tom da pele, que podem possivelmente afetar na assertividade das métricas mensuradas. E quando a gente olha os fatores externos, né, os fatores extrínsecos, são aqueles relacionados ao tipo de exercício realizado e também as condições ambientais. Como exemplo, imagina que qualquer um de nós está utilizando um relógio e vai fazer uma prática de esporte coletivo, como por exemplo futsal, num ambiente fechado, numa quadra repleto de estrutura metálica. Os dados GPS são afetados por meio dessa estrutura física, ou seja, o ambiente que a prática está sendo realizada. Então é muito importante que os indivíduos e profissionais que utilizam dessa ferramenta estejam cientes dos pontos fortes e das limitações dos dispositivos, principalmente para a quantificação do consumo, do gasto calórico e também da frequência cardíaca. Embora existam interesses profissionais dessas empresas, é importante incentivar a transparência dessas empresas e mostrar como os dispositivos calculam essas métricas, na liberação consciente dos dados e de validação para facilitar a integração de tais dados com o atendimento clínico e também dos profissionais da saúde. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Bruno Bedo. Ciência e Esporte, por Bruno Bedo.